Bem, amigos vascaínos e vascaínas do Brasil e do mundo, eu sou Fernando Rezende, falo mais uma vez aqui de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão. Sim, sou Vasco da Gama, tantas vezes campeão. Vamos falar hoje muito assunto, vamos falar de Vasco, vamos falar de seleção, vamos falar de novo treinador, vamos falar de novo CEO. Coisas que estão estressando e revoltando bastante a torcida do Vasco. Estão ficando aí já, nem é uma pulga, é um rinoceronte atrás da orelha. Vamos falar de tudo isso, mas antes eu tenho aquele pedido que eu sempre faço para você que chegou agora no canal e ainda não é inscrito no Vascaínos em Ação. Dá aquela moralzinha aí, dá aquela força. Se inscreve, é rapidinho, vai lá, tá lá, ó, inscrever-se, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações. Curte, comenta, compartilha, ajude o nosso canal a crescer, dá essa moral aí, estamos quase aí chegando, quase atingindo a nossa meta dos 30 mil inscritos, né? Mas não depende só de mim, depende também da sua moral e da força que você dá aí pra gente. Antes de falar de Vasco, de seleção, eu quero mandar um abraço aqui especial hoje, especial mesmo, tá, gente? Pro meu amigo Thiago Fontes, do Vascaíno do Cerrado, o Vascaíno do Cerrado, que hoje, daqui a pouco, tem uma live lá no canal do também meu amigo Pai Carlos, onde ele vai responder a um jornalistazinho aí, um pseudo-jornalista, jornalista fake, que se acha muita coisa e que andou ofendendo, andou falando besteira aí do Thiago Fontes, né, do Cerrado, e ele vai responder ao tudo. Vamos lá, gente, os assuntos de hoje. Vamos primeiro falar de seleção? Tá difícil, né? Tá muito complicado para essa seleção, gente. O Messi tá fazendo gol a rodo, o CR7, Mbappé, Haaland, todo mundo fazendo gol a rodo, dando show. E a seleção brasileira, vou dizer uma coisa para vocês. Amanhã, de repente, passa pela Escócia, tá? De repente, passa pela Escócia. Mas quando começar no mata-mata pegar esses times, até esses times aí, Japão tá jogando bola, hein? Aquela correria toda em cima de Danilo, em cima de Marquinho, em cima de Gabriel Magalhães, Douglas Santos, não sei não, hein? Eu acho bom a gente começar a preparar o espírito, preparar a nossa alma, porque a maioria ainda dizendo, porque o nível da Copa isso, porque o nível da Copa aquilo. Vocês viram o jogo da Argentina ontem? Vocês viram o jogo da Argentina? Vocês viram o que os Estados Unidos está jogando? O que a Inglaterra? A Inglaterra já está jogando, eu não sei quanto é que está o jogo. A Inglaterra está jogando, a Alemanha está jogando muito, a França, não vou nem falar da França. Não vou nem falar da França, mas agora surgiu uma outra pedra no nosso sapato chamada Argentina. Então, vamos ver se é impressão minha, eu posso estar totalmente errado, e eu quero estar errado, queimar a língua e dizer que o Brasil vai ser campeão até com uma certa facilidade, mas não é isso que está se desenhando. Vamos lá, gente, vamos falar de Vasco agora. Vamos lá. Duas coisas que essa nova gestão que está chegando aí, a gestão Marco Lamáquia, né, que está comprando aí as ações da Vasco SAF, a gente fica com aquela esperança de que pelo menos isso pode dar certo, para o Vasco voltar a ser gigante, a ser temido pelos adversários, mas aí acontecem duas coisas que deixam a gente muito revoltado. Primeira coisa, treinador. Vamos lá, saiu o Renato Gaúcho. Ok, saiu o Renato Gaúcho, não estava vindo os resultados que se esperava, Vasco na zona do rebaixamento, enfim, essa situação do Vasco. Vai embora Renato Gaúcho, já começa a especulação, vem Crespo, Galhardo, vem Dorival, vem Tite, aí começam as especulações. Mas hoje, qual é a realidade? É um técnico chamado Vasco Matos. Esse é o treinador português de 45 anos que já está praticamente acertado com o Vasco. Gente, vou repetir. O Vasco está em 17º lugar, zona de rebaixamento, o elenco fraco, e vem esse Vasco Matos. Quem é Vasco Matos? Vamos lá? Tem 45 anos, está desempregado, e times que ele treinou até hoje lá em Portugal, porque ele é português: Casa Pia, Leixões e Santa Clara. Inclusive, ele foi demitido em janeiro desse ano do Santa Clara. Eu vou dizer uma coisa para vocês. É um cara que
independente dele ser ou não um bom técnico, ele não conhece o futebol brasileiro, nunca treinou times fora de Portugal, ele não conhece os estádios, não conhece clima, não conhece, sabe, nada, a forma de se jogar o futebol brasileiro, que é bem diferente de Portugal. Será que realmente um treinador português desconhecido que só treinou time de pouco investimento lá em Portugal, será que vai dar certo no Vasco? Será que é realmente o momento do Vasco fazer aposta, fazer experiência? Vamos ver se dá certo. Lembre-se, o Vasco está em 17º lugar no Campeonato Brasileiro. Acho que eu falei carioca, agora é brasileiro. E não sei se é isso que a gente precisa. De um treinador que não tem experiência, não tem tarimba, não tem conhecimento. E o pior de tudo, gente, ele nem conhece o elenco. Ele nem conhece o elenco do Vasco. Vai chegar e vai ter o primeiro contato, se ele chegar. Eu estou dizendo no caso, porque hoje é o que está mais próximo de chegar. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo fator, que eu, sinceramente, eu dei 2 passos atrás em relação ao senhor Marco Lamacchia, que chegou aí como sendo um empresário brasileiro, pessoas defendendo, inclusive eu, achando que ia ser uma boa, porque vai trazer investimento para o Vasco, enfim, tudo isso que a gente já está cansado de ouvir e de assistir aí na mídia esportiva. Pois bem, vamos lá, voltando um pouquinho atrás no tempo, vocês lembram quem foi o CEO? CEO, gente, o CEO nada mais é do que o presidente da Vasco SAF. Quando a Vasco SAF foi vendida para a 777, vocês lembram quem foi o CEO? Foi o tal de Luiz Melo, mulambo de carteirinha, flamenguista, né? E na época o próprio Pedrinho foi contra, dizendo que o Vasco tem que ser gerido por vascaínos, enfim, foi toda aquela celeuma, aquela pressão, e o Luiz Melo não resistiu e foi afastado do Vasco. Pois bem, quem que agora os diretores, né, os gestores da Vasco SAF, isso capitaneado, chefiado pelo próprio Lamacchia. Quem já está contratado para ser o novo CEO do Vasco, ou seja, o novo presidente da Vasco SAF, é o senhor chamado Fred Luz. Fred Luz, vamos lá, quem é Fred Luz? Fred Luz, flamenguista, ele é amigo pessoal do tal do presidente do Flamengo, o tal do BAP, tá? E é sócio do Mulambo. Ou seja, presta atenção nisso, vou repetir, o CEO, o presidente da Vasco SAF, vai ser um mulambo de carteirinha, amigo do BAP, esse mesmo BAP que fica falando coisas absurdas aí do Vasco, ele foi contratado, já foi contratado, tá? Já mandaram o Amodeu embora, já contrataram esse tal de Fred Luz. E tem inclusive um vídeo que está lá no canal do meu amigo Thiago Fonte, dele falando piada, fazendo piadinha com o Vasco, chamando a jornalista, que era vascaína, que ela vai ser vice, e que se o Vasco hoje está em primeiro, isso naquela época, né? E o Flamengo na parte de baixo da tabela, já isso vai mudar, palavras dele, já o Vasco vai descer para o rebaixamento e o Flamengo vai subir. Palavras desse senhor Fred Luz, que hoje é o CEO, foi contratado para ser o novo CEO da Vasco SAF. Então, são coisas que a gente fica pensando, será que vai dar certo? E detalhe, estão dizendo aí que esse cara foi o indicado pelo próprio Lamacchia. Não sei se vai dar certo. Gente, a Copa do Mundo daqui a pouquinho vai acabar e o próximo jogo do Vasco, é o último assunto de hoje, tá? É sobre isso. O Vasco, quando teve a informação pela CBF de que ia ficar duas rodadas atrasados, porque vai ter que jogar a Sul-Americana e iria não jogar na primeira rodada na volta da Copa, pois bem, o Vitória da Bahia, o presidente do Vitória recorreu junto à CBF e a CBF antecipou o jogo Vasco e Vitória para o dia 16 de julho, até antes da Copa do Mundo acabar. Pois bem, dia 16 de julho é antes do dia 22 de julho, quando vai abrir aí a tal da janela de transferências. Então, o que acontece?
o Vasco vai jogar com Vitória lá no Barradão, em 17º lugar no campeonato, com esse mesmo elenco que está aí, gente indo embora, alguns aí chegando, só com o Paulinho do América Mineiro que chegou, o Jair tá voltando, enfim, esses caras de sempre aí, e vai jogar com o Vitória lá no Barradão. Ou seja, o presidente do Vitória correu atrás de algo que é interesse dele e conseguiu junto à CBF. E o nosso presidente continua sentadinho na poltrona, assistindo a caravana passar. E uma coisa que, um detalhe que me chamou a atenção hoje de manhã é sobre o Tietê, tá? Não teve aquele lance do Tietê que ele tinha ido embora e pegou as coisas dele todas no armário, botou na bolsa, foi embora e apagou as postagens do Vasco nas redes sociais dele, enfim. Disse que ia embora, não foi, nenhum clube quis o tal do Tietê, parece que o Avaí teve interesse, o Remo teve interesse, mas, por causa do salário dele alto, ele preferiu ficar mamando nas tetas do Vasco. Vamos ter que aturar Tietê até o final do contrato, né, até o final do ano. Ele achou que todo mundo ia querer, ia se interessar por ele, ninguém se interessou e vai ter que aturar o Tietê. Como diz o Thiago Fontes, se eu sou o diretor do futebol, sou o treinador, deixo ele encostado lá, porque o que ele fez não foi legal não. Ter tirado tudo, excluído suas postagens de Vasco, enfim, agora que não conseguiu nada, quer voltar? Eu acho que deveria treinar em separado até o final da temporada, até o final do seu contrato. Essa é minha opinião. Bem, gente, vou ver agora o jogo da Inglaterra, ver como é que tá o time inglês, para meter mais medo na gente ainda. E saudações vascaínas, por hoje é só, e quando eu tiver mais novidade, devo fazer mais um shortzinho hoje, amanhã devo fazer uma live, enfim. Vamos ficar aguardando novidade, eu venho aqui e falo para vocês. Saudações vascaínas, galera, e até o próximo vídeo.